5 minutos. 19 horas e 55 minutos. É noite de quinta-feira, 20 de agosto do ano de 2026. E o programa Comunicações da Palavra está começando nesse momento. Quinta-feira, destaque evangelístico. O plano simples de Deus para a salvação, a conversão de Maria Madalena. 19h55, este é o nosso tempo das apresentações do programa Comunicações da Palavra. De segunda a sexta-feira, das 19h55 às 20h30, esse é o nosso momento, é o nosso encontro. E o nosso lema, vem conosco e te faremos bem. Vem para a palavra você também. Edilson Bazaga vem sempre cantando Só Jesus é a Saída. Já cansado de lutar uma vida, procurei uma razão melhor pra viver, pois no mundo eu não tinha saída, e então me aproximei de Jesus. Só Jesus é a saída, é a paz, a razão de viver. Ele tira o sofrimento daquele que nele crê. Só Jesus é a razão daquele que crê. Da minha vida, a paz tomou conta do meu coração, e Jesus quer salvar sua vida. Não temas que Jesus é a solução. Só Jesus é a saída, é a paz, a razão de viver. Ele tira o sofrimento daquele que nele crê. Só Jesus é a razão daquele que crê. Só Jesus é a saída, é a paz, a razão de viver. Ele tira o sofrimento daquele que nele crê. Só Jesus é a razão daquele que 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 crê. Edilson Basaglia, Só Jesus é a Saída. Vamos chegando a 19h59, já aproximando, já vem 20 horas. Destaque evangelístico, quinta-feira, 20 de agosto. Daqui a pouquinho nós já estaremos dando tchau para o mês de agosto, porque logo vem setembro e logo vem o final do ano. Como que o tempo vai tão rapidamente passando. O plano simples de Deus para a salvação. Vamos falar sobre Maria Madalena hoje à noite. Depois, na semana que vem, se tudo correr bem, o endemoniado gadareno e depois o filho pródigo.
E nós queremos então entender, e nós temos vários textos, várias passagens na Bíblia falando sobre Maria Madalena. Nós temos Lucas capítulo 8, que é o texto que eu vou ler agora. Nós temos Marcos, Mateus, João. Na verdade, Maria Madalena aparece em todos os evangelhos. É interessante estudar sobre a pessoa dela, principalmente pelo fato que nós iremos ler agora em Lucas capítulo 8, os primeiros 3 versículos. Boa noite para minhas irmãs Tiana e Fátima, irmã Marinês Gonçalves Dia lá em Ribeirão Preto. Bom estarmos juntos nesse momento e vamos ao trabalho e vamos à leitura da palavra Lucas 8. E aconteceu depois disto que andava de cidade em cidade falando sobre Jesus e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Guza, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, que o serviam com seus bens. Você observa, eram mulheres que possuíam recursos materiais e estavam servindo o Cristo com esses recursos. As outras passagens que eu poderia mencionar para você sobre Maria Madalena, deixa eu só ver algo aqui nesse meu celular que eu deixei preparado aqui. Aqui em Lucas capítulo 8, de 1 a 3, nós temos o texto descrevendo Maria Madalena como a mulher de quem Jesus expulsou 7 demônios e que juntamente com outras mulheres ajudava a sustentar o grupo com os seus próprios bens. Nós temos mais textos, tanto o texto de Marcos, capítulo 15, versículo 40, e Mateus 27, de versos 55 a 56, são textos que mostram a presença fiel de Maria Madalena, juntamente com outras Marias e Salomé, observando a crucificação de Jesus de longe. Então, para você ter uma ideia, Maria Madalena ela presenciou a crucificação, o sepultamento e a ressurreição. Olha que fato interessante. Ela foi alcançada a salvação por Cristo Jesus, estava envolvida em servi-lo e participar, envolvida em contribuições com o seu ministério, com o grupo, e ela presencia a crucificação, o sepultamento e a ressurreição. Aliás, é dito que os textos nós vamos ler são textos que destacam a conversão, a gratidão pela cura espiritual e a coragem de Maria de permanecer na cruz e a honra de ser a primeira testemunha ocular do que? Da ressurreição. O Charles Randall Spurgeon escreveu um esboço para pregação, já usei esse esboço dele, intitulado Um Lenço. Ele deu o título Um Lenço, para falar exatamente daquele momento em que Maria Madalena, fora do sepulcro, está chorando. E aí vem Jesus, ela não percebe que é Jesus,
faz uma pergunta para ela incrível, impressionante. Mulher, por que choras? Aí o Charles Spurgeon deu o título para a mensagem, Um Lenço. E aí vem a tese, né? Mulher, por que choras? Aí é feita uma análise no texto, mas é Maria Madalena. Os 4 evangelistas mencionaram o nome dela. Mas tem um fato curioso. Depois dos 4 evangelistas, nada mais é mencionado sobre essa mulher. Nem mesmo por quem você está pensando que poderia mencioná-la. O apóstolo Paulo. Não foi mencionada pelo apóstolo Paulo. Vamos fazer as suas observações aí. Tá? Vamos então entender o plano de salvação aplicado a Maria Madalena. Depois eu vou ler Marcos 15:40, Mateus 27:55, assim, verso 55, 56, João 19:25 e João 20, de 11 a 18. Vamos entender então o plano simples de Deus para a salvação na vida dessa mulher chamada Maria Madalena, porque ela é de Magdala. Provavelmente, né, o nome, essa forma de mencioná-la para separar de outras Marias. O plano de qualquer pessoa que nós investigamos, analisamos na Bíblia, baseia-se na graça exclusiva por meio da fé. A salvação é pela graça por meio da fé. Fé em quem? Em Cristo. Isso. A salvação é pela graça, ela se baseia exclusivamente pela graça por meio da fé em Cristo Jesus. Eu sempre vou ressaltar isso e você vai observar nos textos, nas análises que nós estamos fazendo, que toda obra de conversão ela é destituída, separada de rituais ou méritos humanos. Não contam méritos. Eu sou uma boa pessoa, procuro me entregar a um viver correto. Isso não conta pontos, não tem vantagem nenhuma. Moralmente falando, você deve ser uma boa pessoa, procurar ser uma boa pessoa. Nada de errado com isso. O que nós estamos acentuando, destacando, enfatizando é a questão para a salvação. Não entra nada disso. Na questão da salvação não tem nada a ver se você é alguém desprovido de bens materiais ou com bens materiais, nada disso tem importância. Se você é cidadão que mora no bairro mais chique ou no bairro mais pobre, mais paupérrimo da cidade, nada disso conta. Se você é uma boa pessoa, se você é um bom cidadão, isso não conta no que diz respeito ao plano simples de Deus para a salvação. Porque a salvação, ela se baseia na graça exclusiva. É um favor que você não merece. Precisamos entender isso. É favor imerecido. Ninguém merece ir para o céu. E a Bíblia destaca que a graça de Deus se há manifestado. Deus manifestou a sua graça. A graça e a verdade vieram com Jesus Cristo. A lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade veio por Jesus Cristo. Então não entra rituais ou méritos humanos. E a vida de Maria Madalena, ela exemplifica, ela destaca como exemplo da soberania da graça. Esse é um fato muito importante. Num tempo, logo, provavelmente em setembro, nós vamos estudar no plano simples de Deus para a salvação, e nós vamos ficar um bom tempo, os grandes vocábulos da palavra de Deus. Vamos estudar sobre a graça, vamos estudar sobre justificação, expiação, substituição, glorificação, tá? E nós vamos
trabalhar isso de maneira muito direta, essa realidade, direta em relação à obra do plano simples de Deus para a salvação. Então, a manifestação soberana da graça salvadora sobre a escravidão espiritual. Porque Jesus expulsou de Maria Madalena, e o escritor registra, e Deus fez questão que esse número fosse registrado 7 demônios. Então ela estava no estado de condenação e opressão. E vamos mais longe, possessão. Ela era possuída, dominada por demônios. Você pode imaginar uma pessoa vivendo essa realidade, vivendo esse tipo de vida? E o triste, o lamentável é que ainda agora, hoje, pessoas estão aprisionadas e dominadas por espíritos malignos, possessas de espíritos malignos, e necessitam libertar-se, conhecer a obra redentora, salvadora de Cristo Jesus, porque no momento em que a pessoa é alcançada pela graça de Deus, no momento que a pessoa invoca Jesus Cristo como seu único e todo suficiente Salvador, sabe o que acontece com o corpo da pessoa? Você sabe o que acontece quando a pessoa é salva por Cristo? O que acontece com o corpo dela? Não pode mais haver domínio, possessão demoníaca. Vamos lá no texto? Você quer um texto sobre isso? Texto de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20. 1 Coríntios, capítulo 6. É o que nos ensina a palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Possessão, jamais. Pode haver obsessão. Pode haver opressão. Sim, mas possessão não. Então, tanto é que Jesus expulsou, e as outras passagens que nós lemos sobre Maria, cura completa, total, libertação real, consumada. Das palavras pronunciadas por Cristo na cruz, ele pronunciou ao render o seu espírito ao Pai. Morrendo, ele disse: está consumado. Ele cumpriu a obra. E Maria Madalena, ela viu o que eu e você não vimos, mas cremos pelo testemunho da palavra. Ela viu Cristo na cruz, o Cristo crucificado. Ela viu Cristo ser sepultado, o sepultamento de Cristo. E ela viu, ela é testemunha, a primeira testemunha ocular a ver Cristo ressurreto. A primeira manifestação do Cristo ressurreto foi para uma mulher, Maria Madalena. A mesmíssima pessoa que Jesus expulsou 7 demônios. Vamos falar então do estado de condenação e opressão vivido por essa mulher. Veja bem, a condição de pecado. A Bíblia relata então que Maria Madalena era dominada
por 7 demônios. Na vida da pessoa sem o conhecimento da salvação em Cristo Jesus, existe uma separação espiritual. Quando o apóstolo Paulo escreve a carta aos Efésios, no capítulo 2, ele traz em consideração a memória deles, a obra de vivificação ocorrida ao ser-lhes apresentado e pregado o Evangelho de Cristo Jesus. Porque o Evangelho é a mensagem da morte, sepultamento e ressurreição de Cristo, que a pessoa precisa ouvir para crer em Cristo e invocá-lo como Senhor e Salvador. Efésios capítulo 2. Paulo diz assim, ó: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Veja bem, a pessoa, a palavra de Deus é clara, há uma separação espiritual. E a palavra nos mostra que os demônios e o jugo espiritual são os reflexos da queda humana. O ser humano está perdido e sem forças para salvar a si mesmo. O texto diz assim, ó: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Ele deu vida para vocês que estavam mortos em ofensas e pecados. Antes de conhecer Cristo Jesus como Senhor e Salvador, as pessoas estão mortas. Elas precisam ser vivificadas. E essa obra de vivificação, de dar vida espiritual, é realizada por Cristo. Em que no outro tempo andastes, versículo 2, segundo o curso deste mundo. A pessoa tem prazer nas coisas mundanas, pecaminosas, não é assim? Desejos. Em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Os filhos da desobediência são marionetes nas garras do inimigo. E o espírito que está operando através dos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne os pensamentos, e éramos por natureza, Paulo escreve aqui, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Quem é que mudou a situação da vida de Maria Madalena? Expulsando 7 demônios? Cristo. E ela passou a seguir Cristo. Foi a obra de redenção, de salvação. Havia uma separação espiritual. E ela era uma pecadora, e ela necessitava de libertação, igual a qualquer ser humano. Houve um momento na minha vida que eu entendi que eu precisava de libertação, e a Bíblia é clara em afirmar nas próprias palavras do Senhor Jesus: e conhecereis a verdade, que é Cristo, e a verdade vos libertará. Eu vou agora para o nosso momento de oração, e a semana que vem vou continuar nesse ponto aqui. Ela era uma pecadora que necessitava de libertação igual a qualquer outro ser humano. Semana que vem nós vamos
dar sequência e provavelmente vamos concluir falando sobre Maria Madalena, tá? E vou ler os textos e provavelmente vamos terminar naquele texto maravilhoso quando ela está sendo confortada e muito bem acolhida pelo Senhor Jesus, o Cristo ressurreto. Muito bem, vou orar, você continua orando por mim. Eu sou corajoso, né? Eu poderia não estar aqui, né? Estou ainda cuidando da garganta, tomando remédio até para não ficar afônico. Tem que tomar o prednisone, né? Eu falo, pessoal, quando acontece isso não tem outra alternativa. Se houver, Deus vai nos levar ao conhecimento, mas por enquanto tem que ser dessa maneira, tá? Mas continue orando por mim. Vamos orar nesse momento. Deus bendito, Deus eterno, louvado e engrandecido seja o Senhor nessa noite. Pai de misericórdia, Deus que é Jeová Elion, Deus altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Também aprendemos e temos convivido com Jeová El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, Deus de milagres, de maravilhas, de feitos impressionantemente marcados e destacados da Tua Palavra para a realidade da nossa vida. Te louvamos, te bendizemos por cada apresentação do programa Comunicações da Palavra. E nesta noite, Deus, eu vou mencionar a nossa lista. Dá-nos, ó Deus, sempre este comprometimento de orar uns pelos outros. Pai de todo poder e autoridade, coloco no altar do Senhor, estamos orando pela Denise Maria, pela irmã Cláudia. Eu ainda permaneço sem os contatos da Dona Maria Cordeiro e do Fernando, mas clamo em favor destes nesta noite para a obra que só o Senhor pode realizar e a conversão da Dona Maria Cordeiro e seu filho Fernando. Ó Deus, o nosso colega Luiz Antônio, estou sem notícias recentes dele, mas querendo que ele venha compreender a sua situação espiritual, sendo despertado pelo Senhor, a sua família, Deus, e que ele venha verdadeiramente conhecer e crer em Cristo Jesus como seu único e todo suficiente Salvador. A irmã Inês, nós temos orado por ela, ó Deus, que o tempo está passando, mas a nossa confiança continua sendo a mesma, pois o Senhor é o Deus que nunca chega atrasado, mas tem um tempo e um propósito para se cumprir o que nós chamamos tempo da providência do Senhor. Missionária Angélica, Deus, queremos crer que ela esteja bem, que ela esteja debaixo da obra que só o Senhor pode realizar em sua vida, e que ela possa vencer todas as barreiras e obstáculos, crendo na manifestação sobre a sua doença, sobre o seu estado de saúde, crendo na manifestação da bondosa mão do Senhor estendendo-se sobre ela, sobre a sua família. Pastor Albertino, Deus, o pastor Fresala, estão no continente africano. É um continente com muitos países, está lá em Moçambique, pregando tanto em português como no idioma local. Que ele seja usado pelo Senhor, cada vez mais. Missionária Meire Celinha, lá em Rondônia, debaixo do fortalecimento, da manifestação da graça e misericórdia do Senhor, que elas estejam cada dia animando-se mais e mais, e sendo fortalecidas pelo Senhor. Minha esposa Célia, minha filha Estela, Deus, eu tenho orado para a obra que só o Senhor pode realizar no frágil corpo da Estela, debilitada pelas complicações da saúde, os problemas que ela tem, que envolvem os glomérulos dos rins,
toda situação desencadeada, tratamento que tem que fazer, agressividade dos remédios. Ó Deus, rogamos a tua misericórdia e a obra de transformação na vida da Estela e da saúde da Célia, Deus, que ela possa cuidar da sua saúde, que ela possa depender do Senhor cada vez mais. Lembro também em oração, Deus, dos meus sobrinhos, Júlio, Jaqueline e João Henrique, a minha irmã Ângela. Lembrando também os nossos conhecidos, o Elias, a Verônica Batista, Deus, que a obra do Senhor alcance essas pessoas e elas sejam sensibilizadas pelo poder da palavra do Senhor. Coloco também na minha oração a dona Alvina, lá em Araçatuba, sua filha Gabriele, a preparação, ó Deus, para o casamento o ano que vem, que vai acontecer, o nosso irmão Felipe. Abençoado seja essa preparação, ó Deus, e com a família da dona Alvina e também com a família do Felipe. Oro também nesse momento, Deus bendito, lembrando a irmã Marta Joy, a irmã Nancy, já com a idade avançada, a irmã Marta Joy, Deus chegando aos 90 anos, dia 25. Que ela alcance essa graça do Senhor com muita alegria no seu coração e desejo de continuar vivendo, ainda que ela esteja já chegando a 90 anos. Eu também, irmã Nancy, Deus, que ela seja conduzida pelo Senhor para estar conosco nas nossas reuniões, nos nossos cultos, crendo no agir do Senhor em sua vida. Eu oro também nesse momento, Deus, pela irmã Rosângela, curso que ela está fazendo, Deus, ela precisa conhecer aquela obra de entendimento que vem do Senhor, que vai capacitá-la para chegar até o fim do curso. Ó Deus, eu sei que o Senhor tem poder para trabalhar na vida dela cada dia, dando-lhe a compreensão, o entendimento, e que ela possa vencer em Cristo Jesus esse curso que é tão difícil, com uma carga horária, corrida, mas que ela alcance a graça do Senhor. Porque se o Senhor manifestar a graça, na condução da graça do Senhor, ela vai entender que a graça lhe basta. Porque o poder do Senhor aperfeiçoa na fraqueza. Eu oro também pela salvação, a obra de entendimento, de compreensão da palavra do esposo. Desvenda os olhos dele, Deus, na tua palavra. Lembro também a irmã Sueli, sua saúde, seu tratamento, sua família, seus filhos. Tenha misericórdia, ó Deus, dessa família. Oro também pela irmã Josimeire, seu lar, seu esposo, seus filhos. Ó Deus, clamamos a misericórdia e a graça do Senhor sobre essa família. A nossa participante, Alessandra Alves, clama ao Senhor nessa noite também sobre ela, sobre a sua família. Esteja a bondosa mão do Senhor, a compreensão da palavra, o desejo de continuar aprendendo mais e mais. Oro também, Pai, pelas minhas irmãs Tiana e Fátima, sendo fortalecidas pelo Senhor. Paulo Napolitano, orando pela conversão dele, ó Deus, e também pelos seus problemas do pulmão. A Dona Divina, Deus, a questão da partilha de bens, mas também a sua filha Maria Eduarda, seu filho Reginaldo Júnior e a sua netinha Maitê. Clamamos a obra do Senhor, na palavra do Senhor, despertando o interesse, a compreensão. Pai de eterno e bendito, por tudo dou graças, orando no nome de Cristo Jesus, o bendito e eterno Salvador. Amém. 20h29. Nós estamos chegando ao término das apresentações do programa Comunicações. Vamos chegando agora a 20h30. Eu nem entrei lá e nem vou entrar, mas daqui eu estou lendo quem entrou, quem está conosco. Eu vou partir, vou embora, e
E espero que você tenha uma boa noite. Vou fazer a bênção araônica nesse momento, encerrando o tempo das apresentações do programa Comunicações da Palavra, Destaque Evangelístico. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Tenham todos uma ótima semana, ou melhor, uma ótima noite de quinta-feira e um novo despertar amanhã na sexta-feira. E amanhã tem, se tudo correr bem, nós teremos o concurso Academia Bíblica Evangelho de João, a Divindade de Jesus, capítulo 6 do Evangelho de João. Tchau, gente, até amanhã.